Olá, bom dia a você que está conosco, nos acompanhando aqui pelo site Notícias Agrícolas. Estamos começando o nosso boletim e trazendo de volta aquela tradicional análise do mercado do feijão. Fazia tempo que a gente não conversava com o Marcelo Líderes para falar especificamente sobre o mercado, sobre preços, as tendências, o que esperar aí dos preços dos feijões daqui para frente. E tá aqui comigo, Marcelo Eduardo Líderes, presidente do IBRAF, Instituto Brasileiro do Feijão, para a gente comentar todo esse processo de formação de preços, essa questão de oferta, de demanda e o que vem por aí no setor. Seja bem-vindo, meu caro. Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente no Notícias Agrícolas, trazendo as informações aí do mercado do feijão. Tava com saudade já de saber mais desse mercado, Marcelo. Igualmente, saudade de conversar sobre o mercado aí com você, Alex, e com os muitos produtores que têm interesse nesse mercado, né? Muito bom. Marcelo, mas eu queria começar a nossa conversa falando de uma discussão que inclusive está sendo colocada, né, agora para trazer mais informação, para, enfim, trazer mais conhecimento sobre essa questão, que é a proposta de criação de um Dia Nacional para Irrigação. Justamente seria o dia de hoje, de 15 de junho. O que isso traz de novidade e o que isso traz de vantagens para a produção de feijão especificamente, Marcelo? Olha, é bem oportuno e nós estamos aí felizes com essa possibilidade de ter um dia nacional onde se pensa, se fala, né, se reforça a necessidade que tem esse setor da irrigação. Por quê? Porque irrigação vai ser cada vez mais importante para o equilíbrio da oferta de feijão, eu diria, no mundo, né? E no Brasil não é diferente. Nós temos visto aí o acerto de previsões como o do Dr. Molion, que você conversa bastante com ele, a gente sempre observa aquilo que ele vem falando, e a estiagem tem castigado aqui a região sul. E aí, às vezes, chuva fora de hora ainda acaba acontecendo, como foi nessa segunda safra. Então, nós vamos depender cada vez mais de gerar um excedente de feijão, de feijões, né, vamos colocar aí no plural, de feijões no segundo semestre, exatamente sob irrigação, porque é quando nós temos um feijão com a certeza da colheita. Eu não lembro de você ter perdido colheitas de feijão irrigado até hoje. Então, a questão de clima fica dominada, a quantidade de água. A qualidade do produto fica muito bom. Se você quiser estrategicamente gerar excedentes que possam ser exportados, você tem uma excelente qualidade para disputar mercado. Eu diria para você que raríssimos são os países que podem ter a qualidade que o feijão brasileiro tem irrigado, né? Fica muito bom. Para o nosso consumidor, nós temos um excelente produto também, tanto que há algumas pessoas que têm observado e são grandes empacotadores que, a partir do momento que entra o feijão irrigado, que provavelmente a gente vai comentar daqui a pouco, começa a entrar esse mês, você tem um aumento de consumo. Por quê? Porque quando você pega um feijão carioca, né, quem está acostumado com feijão carioca e preza a cor dele, o caldo, né, aquela sensação de que realmente é novinho o feijão, não come uma concha só, né, e acaba aumentando o consumo. Então, a irrigação ela é importantíssima para nós. Eu quero, inclusive, citar o Dr. Lineu Rodrigues, da Embrapa, é um pesquisador da Embrapa, que foi quem veio organizando aí durante essa pandemia, via WhatsApp e reuniões online, veio organizando polos de produção, ou seja, a partir de cada polo de produção, uma pessoa fazendo parte desse comitê, e também pessoas que representam setores, né? Porque tem o pessoal da irrigação, ok, daí tem o pessoal dos setores, tem o pessoal da área dos cítricos, das sementes, do feijão, do arroz, né? Frutas por aí afora, não só os cítricos, mas então hortícolas. Então tem pessoas de cada setor para que se comece a organizar essas demandas que tem, e que você sabe que o meio ambiente no Brasil tem dificuldades aí da utilização da água, ou utilização
daquilo que tem disponível, né, do meio ambiente. Há uma confusão muito grande na cabeça das pessoas também sobre o uso racional da água, né? Eu ia comentar sobre isso, né, Marcelo? É importante que se discuta, que se debata o tema, que se mostre o que acontece de fato quando você irriga uma produção, porque a gente está vivendo um momento de muito mimimi, né? Muita chatice, gente que restringe por restringir sem um respaldo técnico ou científico sobre aquilo que está falando. Daí você vai tentar fazer uma abertura de área com irrigação. É um processo muito burocrático para você conseguir fazer lá, ter lá suas licenças. Enfim, é preciso mostrar o que de fato a gente tem de prejuízo e as vantagens que esse sistema pode trazer, né? Sim, é incrível, porque de um lado você tem o produtor que faz um investimento pesado, um investimento em termos de maquinário, de tecnologia, enfim, é um investimento grande. E você tem, por outro lado, todo mundo criando dificuldade, É. inclusive criando dificuldade, implantando na cabeça das pessoas dúvidas. E cá entre nós, se alguém vem me falar, né, de que determinada atividade ela é prejudicial ao meio ambiente, é óbvio que eu vou me sentir ofendido, né? Eu dependo do meio ambiente também. Agora, é preciso saber o que é feito, como é feito, né? Irrigação não é uma situação nova, né? Os egípcios usavam irrigação. Como é que a gente usa água, né? E qual é o 0,0 que a irrigação usa da água e o que ela faz com essa água? Especificamente o feijão, você não colhe ele pingando água. Então, aquela água que foi utilizada, pequena quantidade, racionalmente utilizada, para ter aquele feijão, inclusive, ele fica na natureza, né? Ele é colhido seco, tá? Então parte daquela água, ela evapora, volta a chover, ou ela vai para o lençol freático. Ah, mas daí vai contaminada. Gente, pega uma área, tá? Se é que tem algo que não degrade, né? Porque a maioria dos produtos degradam na natureza, mas você tem ainda um filtro natural, você tem terra argilosa, terra arenosa, você tem um filtro natural para chegar a ter essa água no lençol freático. Então, se houve uma época em que acontecia a contaminação, né, ela já aconteceu. Hoje em dia, a gente tem que olhar a quantidade de produtos biológicos que estão sendo usados, as tecnologias, a quantidade de produto, né? O produtor vai usar mais produto que relativamente caro para ele? Não vai. Né? Então, ele vai fazer um uso racional também desses outros recursos. E, com isso, torna a irrigação mais segura, né? Nós tivemos a fala agora de manhã no evento que está acontecendo, né, do ex-ministro Alisson Paulinelli, né, que é uma sumidade na área de produção, onde ele destacou, né, o que a gente precisa para que a agricultura irrigada deslanche. E o que é? Destravar algumas coisas. Estava falando que esses dias com um produtor, ele falou assim, agora eles querem, tem um período de 2, 3 anos que estão pesquisando na minha área para ver se não era um sítio indígena. Eu falei, mas então acharam alguma coisa? Não, tinha um caco de uma cerâmica lá, mas não acharam o resto. Quer dizer, de certo, alguém quebrou uma cerâmica ali há 1000 anos atrás e ficou lá. Certo? Agora, ele tem que provar de que aquilo não é um sítio arqueológico. É complicado, Pois né? E a é. gente está produzindo comida, depois reclamam que o preço do feijão está R$ 8 o quilo ou R$ 10 o quilo. Ou vocês liberam, ou vamos pagar mais caro no feijão. É isso. Muito bem, por falar em preço de feijão, Marcelo Líderes, vamos entender o mercado, um pouquinho do que está acontecendo com o mercado hoje. Você citou aí a safra irrigada, que daqui a pouco está começando. Mas nesse momento, quem está abastecendo o mercado e que tipo de feijão está sendo disponibilizado e a que preço, Marcelo? Olha, o feijão, a maior parte do feijão disponibilizado agora ainda é o do Paraná. Nós tivemos quebra, sim, mas se colheu, né? Se você perdeu 30, 40, 50%, você tem 50, 60, 70% de feijão sendo disponibilizado e sendo levado para a população. É um feijão comercial, é um feijão que tem uma quebra maior para processar e colocar no pacote,
né? O sudoeste do Paraná pode e deve, nos próximos anos, melhorar a tecnologia para que pelo menos esse problema não exista, né? Mas é muito raro você encontrar uma saca de feijão no sudoeste do Paraná que não tenha soja ou milho, né? Então, quem é que vai poder separar? Quem tem uma Seletron, uma máquina eletrônica. Ah, mas daí ele tira. Se tiver 200 grãos de milho num quilo de feijão, você não vai zerar. Então, a dona de casa vai encontrar lá um grão de soja e vai achar que aquele feijão não é bom, porque tem soja no meio. Então, é complicado. Consequentemente, é um feijão que acaba valendo menos. Ah, mas daí choveu na hora da colheita, a produtividade foi menor, ficou miúdo. Choveu na hora da colheita, tiveram que fazer o quê? Usar secador. Ah, mas o secador dá uma aparência mais cansada no feijão, né? Fica um pouco mais escuro. Então, quando a gente diz que o feijão caiu de preço e de qualidade. Porque o feijão de boa qualidade, que existe pouco na Bahia, por exemplo, está sendo negociado a R$ 280, R$ 290, né? Porque é um feijão de melhor qualidade. Então, é nesse cenário que nós estamos agora, com esse tipo de abastecimento de feijão carioca. Feijão preto, nós temos uma situação de preços entre 250, dependendo da qualidade, 270, 280, muitos produtores segurando. Inclusive, a nossa sugestão é analisar bem se vai valer a pena segurar feijão preto, porque nós temos feijão preto entrando da Argentina, com todas as dificuldades. Vender feijão preto para o Brasil ainda é uma das coisas mais fáceis de exportar nas dificuldades criadas na Argentina. Então, feijão preto é esse cenário. E se você me permite engatar mais um comentário sobre os feijões, na segunda safra nós temos sempre que observar o feijão calpi. E o feijão calpi tem chamado muita atenção. Por quê? Era um feijão que há 3, 4 anos atrás valia R$ 50, R$ 60. E hoje está sendo negociado por R$ 190, R$ 180, né? Até poucos dias atrás estava na faixa de 200 lá no Mato Grosso. Em Goiás ele está 200 ou um pouco acima de 200 e ao valor da Bahia também. O que é um excelente preço para um feijão calpi de um ciclo bastante curto, menos exigente em recursos, em insumos e mais resistente à falta de água e rápido, né? Um feijão de ciclo muito rápido. Muito bem. Então, vamos por partes, Marcelo. Vamos começar com feijão carioca, que você citou aí, que tem preços na Bahia de até R$ 280 aí. R$ 290. 290. Mas, na média, o produtor está recebendo o quê por esse feijão hoje negociado? Eu diria que na Bahia, Esse 290 é o top de linha, é o feijão de melhor qualidade. Exato. Tá. Esse é o de melhor qualidade. E do Paraná, uma média aqui de R$ 250. É a média do feijão do Sudoeste, que é um feijão que está mais afetado. Aí você tem alguns lotes um pouco melhor, que está 260, 270 na região de Ponta Grossa. Tá? E aí os feijões de melhor qualidade lá na Bahia. Legal. Chegando à safra irrigada, tem volume, tem quantidade a ser despejada no mercado a ponto de derrubar esses preços? Ou o contrário, a qualidade pode fazer o preço vir acima desse patamar que está sendo negociado nesse momento, Marcelo? Olha, a qualidade, o ano passado, puxou o preço, né? A gente lembra que quando entrou o feijão do Vale do Araguaia, que tem sido um feijão referência como região, né? A qualidade que tem sido colhida ali, o feijão até subiu de preço. Então, muitos produtores têm comentado que vão abrir no mínimo a R$ 300. E nós esperamos que isso aconteça, que seja possível, né, que se valorize esse feijão e esse trabalho desses produtores, porque é o que seria um preço razoável para o feijão irrigado. Mas nós sabemos também que há uma certa dificuldade, é um desafio você fazer a colheita e não vender nada. Como é que você vai fazer para não vender feijão na hora que você está colhendo, né? Você tem todas as despesas ali. Então, vamos ver o que os produtores vão conseguir fazer esse ano
em termos de administrar aí o fluxo de oferta. Tecnicamente, tem possibilidade da gente ver uma nova rodada de alta nos preços, então. No entanto, isso depende de como esse volume vai ser colocado no mercado. Exatamente. Depende de como os produtores vão fazer para colocar esse produto, com que ritmo que eles vão fazer isso, né? Uhum. E quando a gente considera a safra do ano, Marcelo, temos feijão, oferta de feijão para atender toda a demanda? Se a gente considerar uma demanda normal de agora até o final do ano, não, né? A gente, em outras ocasiões, já comentou sobre isso, de que a quebra da segunda safra, a diminuição diária da primeira safra em virtude de preço de soja e de milho, iria acabar ocasionando um cobertor mais curto, ou seja, então não chega no final do período com os estoques que poderia chegar. Então, é bem provável também que os produtores administrem parte das colheitas ali de agosto e setembro, então nós não teríamos uma queda maior de preço em agosto e setembro, e eles vão administrar para ir vendendo ao longo do ano. Quer dizer, feijão vai ter, mas a tendência é que se pague mais caro em novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, né? Ao que tudo indica, os preços não vão atender a demanda no valor que os consumidores gostariam. Uhum. E já tem meio que, já vem sendo meio que uma tradição, né, Marcelo, esse feijão irrigado com variedades que podem ser armazenadas, deles servirem meio que de regulador aí do mercado, né, de serem ofertados naqueles momentos mais delicados, enfim, de serem estocados, levados mais adiante para uma comercialização posterior. A gente já viu isso acontecer em anos anteriores, né? Sim. E a cada ano a gente vê que a pesquisa vem conseguindo entregar os meios para os produtores fazerem isso, né? O feijão carioca, lembra? A gente dizia que era que nem alface, colheu tem que vender, né? Por isso o preço baixava, né? Então, você tem um preço um pouco mais estável. Se você olhar nos últimos 2 anos, os preços ficaram um pouco mais estáveis. Por quê? Porque tem essa possibilidade de guardar. Então, desde o feijão da TA, o Dama e o Maré, que são cultivares de feijões carioca que permitem a armazenagem e que não escurecem, e o caldo continua bom. O IAC também tem cultivares, né, como o Polaco, o IAC 2051, que tem surpreendido os produtores com a capacidade que esses feijões têm de entregar tanto uma produtividade melhor, como também a possibilidade de administrar a venda. A Embrapa também tem cultivares de feijões que permitem o armazenamento. Então, nós caminhamos para isso. E, por outro lado, o produtor capitalizado com a soja e o milho pode administrar algumas vezes isso. E também há uma busca de investidores, né, que informalmente acabam investindo em feijão, né, em agosto, setembro, e carregando esse estoque para desovar na hora em que há uma alta e atender a demanda daquele momento. Muito bem. E como você disse, o cobertor é curto, a própria Conab refez os cálculos aí de oferta anual aí de feijão e houve uma redução aí dessa oferta em função justamente dessa estiagem, né, que não estava prevista, Marcelo. Exato. Estiagem não estava prevista é relativo, né? Há quem tenha previsto, né? Tá acontecendo, né? Mas a gente tem aí já ao redor aí de 100, 120 mil toneladas em relação às 3 milhões e 200 que foram colhidas em 2019, 2020. E a gente tem aí, pela Conab, algo próximo a 3 milhões de toneladas, né, um pouco para cima de 3 milhões de toneladas. Nós acreditamos no mercado que, tomando a produtividade média do irrigado, e lembrando que o irrigado diminuiu a área de feijão carioca, porque o irrigado tem sementes de milho, porque tem que produzir semente em algum lugar, semente de milho, semente de soja, tem algumas outras alternativas que têm sido interessantes também, e tem o receio dos produtores de que o preço não seja assim tão bom, porque veja só, o tamanho da quebra
que houve, de diminuição de área que houve no primeiro semestre, era para os feijões estarem sendo negociados no mínimo a 330 a 350 reais. O que fez com que ele não viesse a ser negociado, o feijão carioca, nesse nível, é a disponibilidade que foi tendo de feijões calpis, por exemplo, ou de feijão preto, que veio com um pouquinho mais de estoque, né? Mas se dependesse só da produção do feijão carioca, nós teríamos naturalmente um preço um pouco maior. Como isso não aconteceu, os produtores também não se sentiram confortáveis de fazer um investimento em feijão e, eventualmente, ter que vender ele a R$ 250, o que seria um mau negócio. Então houve uma redução da área irrigada também. Há uma redução da área irrigada. A gente tem aí uma previsão que, no caso, é mais de 90% de feijão carioca na área irrigada, né? Então, se você pega os números da Conab, já fala em 5% a menos a área irrigada. Né? Desculpe, a área irrigada 3% a menos e a produção 5% a menos. A gente vê que sempre esses números acabam depois aumentando, então é bem provável que nós tenhamos uma diminuição da área irrigada de feijão carioca menor cerca de 10%, ou seja, 80, 90 mil toneladas a menos nos pivôs de irrigação. Muito bem. Agora, Marcelo, então tá, vamos lá para a avaliação aí do feijão preto, né? Você falou desses bons preços do feijão e do receio do produtor de sair vendendo esse feijão, que, enfim, eles estão esperando preços maiores. Que preços maiores são esses e que cuidados ele deve ter, principalmente com a entrada do feijão argentino? Feijão argentino, com as dificuldades impostas, que veja só, uma coisa é você trazer o feijão para a fronteira com o Brasil, terrestre, via rodoviária, você ter uma operação rápida, né, em que você vende o produto na fronteira e recebe ele rapidamente do lado de lá, os dólares da produção, ou ter que levar até o porto de Buenos Aires e esperar 30, 40 dias para ele chegar no México ou na América Central e daí receber. Então, há uma facilidade. Então, a Argentina vem produzindo um pouco mais de feijão preto esse ano, ela está sempre de olho na nossa situação, ela viu que a nossa área da primeira safra era menor e olhou as previsões do tempo que já tratavam de que haveria estiagem no Brasil, apostaram na estiagem e produziram mais feijão preto. Consequentemente, com o dólar a 5 ponto qualquer coisa e com tendência até de baixar dos 5, significa que eles vão conseguir chegar aqui entre 280 e 300 reais. Né, se eles administrarem a venda, não forçarem em nenhum momento. E os produtores têm a expectativa de que possam vender acima de 300 reais. É difícil. É claro que o consumidor prefere o feijão brasileiro, mas ele não pode ter uma diferença muito grande do preço do feijão argentino. Né? Então, o argentino vai ser usado na medida em que... Como limitador aí para... balizador e limitador do preço. Limitador para alta. Muito bem, então, recado dado, principalmente quem está com feijão na mão agora, né, Marcelo? Presta atenção nessa possibilidade aí e fique atento à variação dos preços, principalmente no mercado argentino. Sim. Boa. Bem por aí. Agora, calpi, Marcelo, só para a gente encerrar. Você mesmo relatou aí que o calpi chega até R$ 200 aí, em alguns momentos, preços que a gente não via sendo praticado aí, pelo menos em anos anteriores a esses níveis. O que significa esse preço? E você lembrou aí também que o calpi é um produto de exportação. Com essa queda de dólar, ele perde competitividade? Afinal de contas, ele está a esse preço porque ele está disputando um espaço com o carioca, mas vai ter canal de exportação para ele a esses níveis? Entre 180 e 200 reais não liquida para exportação, né? Eventualmente e dólar de 5, tá? Eventualmente algum exportador tem algum compromisso lá fora e aí pagou 180, 190, mas o número para liquidar a exportação ele fica próximo a 150 reais. O mercado nacional tem valorizado esse feijão do Mato Grosso, que é chamado calpi branco, né? Que é o tumucumaque e o Nova Era lá. O que acontece aparentemente, né? A gente que está aí o tempo todo olhando o mercado de feijão começa a identificar que
sobe o preço do feijão carioca, claro, vai subir o preço do feijão preto e do feijão calpi, mas nunca subiu tanto o preço do calpi. E também nunca é relativo, mas há muito tempo a gente não passava por uma dificuldade econômica da população tão grande quanto nós tivemos aí durante a pandemia. E aí o que aconteceu? Muito provavelmente ele foi um substituto em regiões aonde ele não vinha substituindo. Então você tem praças e estados que tradicionalmente consomem o fradinho e consomem carioca. Essas praças diminuíram ainda mais o consumo de feijão carioca e pressionaram o feijão calpi, ao ponto do feijão calpi ter momentos em que ele passou o preço do feijão carioca. Hoje ele está aí numa base de 180, 190, com tendência de cair mais um pouco, que está concentrando a oferta agora, e com consumo garantido aqui dentro e com consumo garantido lá fora. Então, é um feijão que o Brasil pode aumentar a produção nos próximos anos com muita tranquilidade. Desse feijão, do mung, do rajado. Rajado, para você ter uma ideia, tem contratos sendo feitos ainda agora por 270, 280 reais a saca. Para o produtor entregar isso setembro, outubro, né, no feijão irrigado. Então, contrato, coisa que a gente não tinha também em anos anteriores. Tudo isso mostra que, lógico, você produzindo menos feijão, você começa a ter necessidade de novas ferramentas de estímulo à produção, e uma delas é esses contratos que estão acontecendo. Legal. Então, o feijão calpi continua sendo uma alternativa importante de produção aí para o produtor. Sim, rápido, né? 65, 70 dias, dependendo da cultivar, pouco exigente com água, pouco exigente com insumos, né? Bastante resistente ao calor e com mercado aberto pelo mundo, né? O feijão hoje lá fora também está mais valorizado do que em anos anteriores, porque o fenômeno que a gente tem visto de aumento de plantio aqui no Brasil, aumento de plantio de soja e milho no Brasil, ele é mundial. Outros países também têm tido aumento de área e, consequentemente, diminuição de área de plantio de feijões. Com isso, valoriza no mercado internacional Valoriza o mercado internacional. Se torna uma alternativa viável para as nossas exportações também. Perfeitamente. Muito bom. Meu amigo, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Logo, logo a gente volta de novo para atualizar preços, atualizar informações e tendências aí de mercado para o produtor que nos acompanha. Muito obrigado por enquanto, Marcelo. Vai ser um prazer e não esqueçam, um feijãozinho agora na hora do almoço vai bem, no sul aqui mais friozinho, né? Um feijãozinho preto aí é aconchegante hoje. Muito bom. Um caldinho de feijão, hein, Marcelo? Com esse friozinho. Nem fale, nem fale. Muito bom. Bom demais, tá bom? Abraço, amigo. Até a próxima. Abraço. Tchau, tchau. Tá aí, Marcelo Líderes, presidente do IBRAF, aqui com a gente no Notícias Agrícolas, trazendo todas as informações relacionadas aí ao mercado do feijão e sua precificação. Daqui a pouquinho a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente.